Olá a todos e bem-vindos à parte 4 do nosso treinamento sobre KCS, onde a gente vai falar sobre a ferramenta de edição de artigos da MediaWiki. Bem, tudo que eu vou falar nessa parte do treinamento, ela está contida dentro da nossa guia de estilos, que é o guia pelo qual todos os nossos artigos devem ser validados antes de serem publicados. Bem, a ferramenta MediaWiki em si utiliza uma linguagem de marcação de wiki para a confecção dos seus artigos. A documentação dessa linguagem está disponível no link que a gente pode ver aí. Só que no dia a dia, aprender essa linguagem de marcação não vai ser tão necessária por causa do editor visual que ela provê para a gente. Esse editor visual ele abstrai e simplifica o processo de edição de artigos dentro da MediaWiki, gerando, por trás dos panos, sintaxe no formato da MediaWiki, enquanto a gente edita numa ferramenta muito parecida com o Word da vida. Então, vamos mostrar essa ferramenta aqui. A partir de um determinado artigo em que nós estejamos editando, nós podemos clicar no botão Editar para exibir a ferramenta de edição do editor visual. Dentro desse editor visual, a gente pode digitar texto simplesmente, da maneira que desejarmos. E esse texto é convertido por debaixo dos panos na sintaxe da MediaWiki. Só para a gente poder visualizar como é que fica. Então, seções de cabeçalho. Como é que é a sintaxe da MediaWiki? É um texto envolto entre dois sinais de igual. Um tópico numerado é um asterisco seguido do tópico. Aliás, um tópico não numerado. Um tópico numerado é um sinal de sustenido aqui, seguido do conteúdo do tópico. Trechos em negrito é simplesmente a palavra envolta de 3 aspas simples. E aqui embaixo a gente tem mais alguns exemplos de sintaxe. Por exemplo, a ferramenta de votação que é inserida em cada um dos artigos é atingida através da palavra, uma predefinição que a gente criou chamada votação, envolto entre duas chaves. As categorias são bem semelhantes às predefinições, só que elas são envoltas em 2 colchetes, com o nome da categoria. Isso aqui também é uma predefinição que fala para ele suprimir os arquivos de índice, o Table of Contents, aquelas indexações que normalmente são criadas. Então isso marca os nossos artigos para não ter isso daí, já que nossa ideia é criar artigos bem pequenos. Então, a partir dessa sintaxe base, quando nós vamos na ferramenta de leitura, é possível ver o resultado final já formatado e bonitinho. Bem, dentro do editor visual, ele tem várias teclas de atalho, vários atalhos úteis que nós podemos utilizar. Então, eles podem ser acessados através do atalho Ctrl interrogação ou através do menuzinho de ajuda, atalhos de teclado. Então, aqui estão todos os atalhos possíveis de serem utilizados dentro do editor visual. Tem bastante coisa aí. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a formatação de textos dentro da MediaWiki, como que a gente padronizou os textos na nossa guia de estilos. Então, dos estilos pré-definidos na ferramenta da MediaWiki. O cabeçalho nós vamos utilizar para seções pré-definidas dos artigos, pergunta, resposta, palavra-chave, causa, esse tipo de coisa. Parágrafo é o conteúdo em geral dos artigos. Esse é o conteúdo global da MediaWiki aí. Subtítulos a gente não vai utilizar. Texto pré-formatado ele vai ser utilizado para marcar scripts e trechos de código. Beleza, além desses estilos pré-definidos, nós também podemos utilizar o negrito para indicar menus e botões e o itálico para identificar palavras estrangeiras ou termos técnicos quando necessário. Mostrando isso dentro da ferramenta. Quando eu passo o cursor por algum do trecho de texto, aqui em cima o menu de estilo já é alterado. Então aqui eu já consigo fazer uma alteração do meu estilo. Vamos supor que isso seja um subtítulo. Obviamente eu não vou utilizar, mas se eu quisesse alterar, é só uma questão de selecionar esse trecho e marcar ele como subtítulo.
Posso utilizar o Ctrl+C, Ctrl+Z, na verdade, para desfazer. Posso selecionar um trecho de texto e utilizar as opções de formatação de texto para deixar ele em negrito, por exemplo, ou a tecla do atalho Ctrl+B para alternar o negrito. Beleza. Além disso, nós podemos utilizar as listas numeradas ou as listas com marcadores. Então, as listas numeradas são usadas quando existe um passo a passo, uma sequência lógica a ser seguida. E as listas com marcadores são utilizadas quando não há uma ordenação, é simplesmente um conjunto de tópicos sem ordem distinta. E quando a gente trabalha com listas ou com marcadores, temos dois atalhos úteis aqui, que é o Tab e o Shift Tab, para aumentar e diminuir o recuo, respectivamente. Então, dentro do meu artigo, enquanto eu estiver editando, a hora que eu dou um Enter no final de um tópico, ele já cria um próximo tópico para eu poder digitar. Se eu aperto Tab nesse tópico, ele entra num nível dentro do tópico anterior. Se eu aperto Shift Tab, ele volta para o mesmo nível do tópico anterior. Isso eu posso fazer com elementos que já existem aqui. Se eu aperto Tab aqui, ele cria essa estrutura em árvore aqui. Posso alterar o tipo de uma lista. Só seleciono o conteúdo dela e troco para lista com marcadores, por exemplo. E nesse caso aqui, ele fez uma lista combinada, né? Uma lista dentro de lista. Mas eu posso fazer com que esse cara seja só uma lista com marcadores pura. Imagens e vídeos, né? Lembrando que antes de inserir uma imagem, o seu artigo tem que ter a descrição do problema em forma de texto. A ideia do KB é que ele seja um recurso pesquisável via texto, e as imagens e vídeos devem ser utilizadas apenas como anexos ou informações adicionais. É totalmente válido documentar a sua solução em formato texto e depois gravar um vídeo executando a sua solução. Isso é totalmente válido e é interessante para o usuário final. Porém, a parte de texto ainda assim é obrigatória. Então, como é que a gente faz para inserir imagens e vídeos? É através do recurso de inserir mídia. Então, vamos lá. Estamos dentro da ferramenta de edição de um artigo. Eu vou inserir uma mídia. Então, menu, inserir, mídia. A primeira parte que ele pede para você é pesquisar uma mídia já existente, né? Isso é o padrão da MediaWiki aqui para que você procure ao máximo antes de tentar inserir. Caso você não encontre, existe o botão de enviar. Então, vou selecionar um arquivo, também poderia arrastar. Vou pegar uma imagem qualquer que eu tenho aqui. Ela vai pedir para você marcar aqui se é seu próprio trabalho e enviar. A hora que eu mando enviar, ele pede algumas descrições. Então, um nome para a imagem e uma descrição. Então, o nome é o título descritivo para a sua imagem. Beleza? Ele tem que ser único para cada imagem. E a descrição ela é uma forma de você descrever a imagem para casos em que o usuário não tenha o recurso de imagem disponível. Por exemplo, ou está utilizando um leitor de tela, ou está navegando via browser móvel com restrição de dados, ou alguma coisa nesse sentido. A ferramenta MediaWiki é preparada para isso, e nós vamos utilizar desse modo padrão aqui. Então, clientes, vou dar um nome aqui, padrão da minha imagem, imagem ilustrativa de clientes. Essa descrição, se eu estivesse fazendo um passo a passo, por exemplo, ou configurando alguma coisa dentro do sistema, poderia ser algo nesse sentido a descrição. Configuração do cadastro de clientes para fazer tal coisa. Seria uma boa descrição para uma imagem. Vou clicar no botão salvar. Ok, ele me deu um resumo aqui da minha imagem que eu acabei de fazer o upload dela. Depois que eu fiz o upload, eu posso clicar no botão utilizar essa imagem. A hora que eu uso a imagem, ele mostra para mim o botão de configurações de mídia. Então aqui eu posso colocar uma legenda para essa imagem.
mas o que me interessa é o menu de configurações avançadas. Então, o que a gente sugere para todo mundo aí é desmarcar a opção envolver texto, deixar o tipo de imagem como miniatura e o tamanho da imagem marcar como tamanho original. Lembrando que a MediaWiki ela tem uma restrição de tamanho que no máximo ela vai exibir 800 por 600. Mas tudo bem, se deixando o tamanho original, vai deixar o mais ampliado possível para o seu usuário ler. Então, inserir. Está aqui a imagem. Vou dar uma diminuída nela aí. Beleza. Bem, com o vídeo funciona exatamente do mesmo jeito. Você tem que inserir um vídeo no formato MP4, imagens são no formato PNG e JPG, e antes de inserir um vídeo ou uma imagem, certifique-se que nessa imagem não existem dados sensíveis do cliente. Em nenhuma imagem ou vídeo deve-se, em hipótese alguma, conseguir identificar em qual cliente aquela imagem foi tirada. Isso é muito importante para garantir a privacidade dos nossos clientes. Categorias. Bem, dentro do editor de texto, dentro do editor visual da MediaWiki, nós temos a opção de editar as categorias de um artigo. Então, esse artigo em específico, ele estava com status em digitação e status rascunho. Porém, ainda assim, eu poderia sugerir uma categoria para ele. Vamos supor que esse artigo fizesse parte aqui de uma categoria cadastro básico, né? Posso já deixar essa categoria setada nesse artigo e no processo de revisão que o KCS3 vai fazer, ele pode escolher acatar essa categoria que você sugeriu ou colocar uma outra categoria totalmente diferente, né? Não é obrigado, durante a criação dos artigos, informar a categoria, mas você pode ajudar o KCS3 a categorizar melhor esse artigo depois. Vou dar um aplicar mudanças. Aqui embaixo já dá para ver que entrou a categoria cadastro básico dentro do meu artigo. E por último, vamos falar dos links, né? Criar um link é muito fácil dentro da ferramenta de edição visual. A gente pode simplesmente selecionar um determinado trecho de texto, utilizar o botão de link e a partir daí pesquisar alguma palavra, algum artigo ou palavra-chave, né? Quando eu uso a pesquisa aqui, eu tenho que colocar a namespace Asset Pharma e o nome do artigo, como, sei lá, fazer alguma coisa aqui. Beleza. Então eu recomendo que você já tenha o nome do artigo previamente antes de criar o link. Então está aqui o meu link criado. E existem dois tipos de link, né? Um tipo de link é o link de páginas mesmo, link interno da MediaWiki, e um link externo, que aponta para um site fora do nosso domínio. Então vou pegar aqui, wall.com.br e vou apontar esse link externo para essa URL aqui. Na hora que eu der um salvar alterações, o meu link vai me jogar para o wall. Lembrando que link externo fica só sublinhado, marcado como link, e link externo ele marca com esse botãozinho aqui de link externo, né?